Bem-vindos, queridos irmãos. É sempre uma alegria e um prazer ter a companhia de vocês aqui no nosso canal. Na nossa reunião dessa semana, 24 a 30 de julho, nós estaremos entrando na leitura de Neemias, capítulo 1 ao capítulo 2. E neste vídeo, como de costume, vamos ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura e assim estar comentando na reunião, nessa parte, para encorajar outros irmãos. Desejamos que todos fiquem à vontade para fazer as suas anotações com auxílio desse vídeo e assim prepare a sua reunião. Apenas relembrando, irmãos, um comunicado importante. Infelizmente, como já avisamos nos outros vídeos, nós tivemos um problema no nosso outro canal e não conseguimos logar na conta dele. Por isso, pedimos por gentileza que se inscreva nesse nosso novo canal. Nós criamos ele pensando nos irmãos. Tire bastante proveito do conteúdo espiritual que vamos estar trazendo aqui. E assim que o problema for resolvido, com certeza estaremos avisando os irmãos. Portanto, deixem um gostei e se inscrevam, que isso irá ajudar muito esse canal a crescer e vai fazer com que esse vídeo, essa preparação, cheguem a mais irmãos que precisam dessa ajuda. Então, antes da primeira pergunta da apostila, vamos fazer a leitura de Neemias, capítulo 2, versículo 4, que diz: O rei me respondeu: O que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Com base nesse texto, veja a pergunta: será que essa foi a única oração que Neemias fez sobre o assunto? E que lição aprendemos disso? Resposta: não, porque conforme vimos no relato, Neemias orou por muito tempo, até mesmo jejuando dia e noite sobre a situação da cidade de Jerusalém. Então isso nos ensina que diante de situações difíceis, devemos perseverar, insistir e não deixar de orar a Jeová. Além disso, devemos também agir em harmonia com isso, aproveitando toda a ajuda que temos ao nosso redor ou ao nosso alcance para resolver a situação. Muito bem, agora baseado na leitura completa dessa semana de Neemias, capítulo 1 ao capítulo 2, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A primeira joia podemos encontrar no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Assim que ouvi essas palavras, eu me sentei, comecei a chorar e fiquei de luto por muitos dias. E jejuei e orei perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1, versículo 4, veja a lição. Às vezes passamos por situações ou momentos difíceis onde temos que tomar decisões importantes, talvez envolvendo a nossa família, irmãos na fé, mas aprendemos com esse exemplo de Neemias que, quando isso acontece, devemos perseverar em oração. E é importante também seguirmos a direção teocrática que Jeová nos dá através de sua organização. A próxima joia agora, irmãos, podemos encontrar nos versículos 6 e 7, ainda no capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos. Por favor, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração do teu servo, que hoje faço perante ti. Oro a ti dia e noite, a respeito dos teus servos, os israelitas, e confesso os pecados que o povo de Israel cometeu contra ti. Pecamos, tanto eu como a casa do meu pai. Sem dúvida, agimos de modo corrupto contra ti, por não obedecer aos mandamentos, aos decretos e às decisões judiciais que deste ao teu servo Moisés. Lição: podemos perceber a humildade de coração com que Neemias orava a Deus. Ele realmente era um homem espiritual que reconhecia suas faltas. E ao invés de se justificar, vemos que ele reconhecia e se esforçava. Então, sem dúvidas, Neemias é um excelente exemplo para todos nós hoje. Agora, ainda no capítulo 1, vamos ler o versículo 11. Podemos encontrar outra joia nesse versículo, que diz assim: Ó Jeová, por favor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. Por favor,
faz com que este teu servo seja bem-sucedido hoje e que esse homem tenha compaixão de mim. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 1, versículo 1, a lição. Neemias fala algo aqui muito interessante. Ele disse para Jeová ouvir as orações de teus servos que se agradam em temer o teu nome. Então, nessas palavras sinceras de coração, notamos que a alegria de Neemias não foi seu prestígio ou sua posição como copeiro do rei, mas sim temer a Jeová e promover a adoração pura. Meditar nessas palavras reforçam nossa fé e nos deixa claro, mais uma vez, que a verdadeira alegria hoje vem de servir a Jeová. Agora, Neemias, capítulo 2, versículo 4, veja o que diz. O rei me respondeu: O que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Então, fizemos a leitura desse versículo novamente, mas podemos tirar outra lição, irmãos, desse versículo. Observamos que o rei esperava uma resposta imediata. Por isso, Neemias não podia gastar muito tempo na sua oração. Então, ele orou imediatamente a Jeová e Jeová respondeu sua oração na mesma hora. Isso nos mostra que, em algumas situações, Jeová responde nossas orações imediatamente, mesmo aquelas silenciosas. Jeová pode sim, num momento difícil, nos dar sabedoria para agir. Agora, Neemias, capítulo 2, versículo 6, nos diz: Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto tempo durará a sua viagem e quando você retornará? Assim, o rei se agradou em me enviar, e eu lhe informei o tempo que ficaria fora. Neemias capítulo 2, versículo 6, a lição. Jeová fez com que Artaxerxes desse permissão a Neemias para ir a Jerusalém e reconstruir a muralha. Isso nos lembra o que Provérbios 21:1 nos diz, que o coração de um rei é como correntes de água na mão de Jeová. E para cumprir seu propósito, ou até ajudar seus servos, ele tem o poder de direcionar essas correntes de água ou corações para onde ele quiser. E essas foram as 6 joias que encontramos no relato que se inicia essa semana, de Neemias, capítulo 1 ao capítulo 2. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de vocês, também pela disposição de se inscrever nesse nosso novo canal. Esperamos que vocês possam tirar bastante proveito desse vídeo, como sempre fazem, e possam assim ter uma excelente preparação e boas anotações. Que Jeová ajude vocês a ter tranquilidade de dar bons comentários na reunião, principalmente nessa parte que encoraja outros irmãos. Deixe um gostei, aqueles que não são inscritos, se inscrevam nesse nosso novo canal e até os próximos vídeos.